Bom dia, meu amigo e minha amiga. É maravilhoso ter você aqui comigo neste momento. Hoje vamos mergulhar profundamente no poder de despertar com uma confiança que nada pode abalar, usando princípios espirituais eternos combinados com sabedoria comprovada sobre a mente humana. A maneira como você inicia o seu dia determina completamente o nível de poder que você vai manifestar durante todas as horas seguintes. Preste atenção total no que vou compartilhar agora, porque esta mensagem não chegou até você por mero acaso. Se você está ouvindo isto logo pela manhã, saiba que algo extraordinariamente poderoso está se movendo dentro de você neste exato instante. Existe uma força silenciosa e majestosa que começa a operar quando uma pessoa decide conscientemente que o primeiro pensamento do seu dia será um pensamento de fé absoluta, de coragem inabalável e de proteção divina. E é precisamente isso que faremos juntos agora. Grandes pensadores sempre ensinaram que a mente humana funciona como um poderoso ímã. Ela atrai magneticamente para a sua realidade aquilo que domina os seus pensamentos mais profundos e constantes. Se você desperta com medo, com ansiedade paralisante, com aquela sensação pesada de que o dia será difícil e cheio de obstáculos, o que você está fazendo sem perceber é programando a sua mente subconsciente para atrair exatamente aquilo que você tanto teme. Mas quando você acorda com fé genuína, quando o seu primeiro pensamento é um pensamento de confiança plena, de segurança espiritual, de certeza absoluta de que existe uma proteção maior operando sobre a sua vida, absolutamente tudo muda. O dia inteiro se transforma. As suas decisões ganham clareza. A sua postura se fortalece. As oportunidades que você enxerga se multiplicam. E é exatamente por isso que textos sagrados de proteção são tão extraordinários. Eles não são apenas orações tradicionais. Eles são decretos espirituais. São declarações poderosas de proteção, de coragem e de segurança espiritual que atravessam milênios e continuam transformando vidas até este momento. Quando você lê, quando você ouve, quando você declara palavras de proteção logo ao acordar, você está fazendo algo infinitamente mais profundo do que uma simples leitura mecânica. Você está posicionando conscientemente a sua mente e o seu espírito num lugar de autoridade espiritual. Escrituras antigas falam sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Perceba a profundidade tremenda dessa afirmação. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é algo passageiro. Não é algo que acontece por acidente ou sorte. É uma decisão firme. É uma escolha absolutamente consciente de colocar a sua confiança naquilo que é infinitamente maior do que qualquer circunstância, maior do que qualquer problema, maior do que qualquer medo que tente dominar a sua mente. E quando você faz essa escolha espiritual, você descansa verdadeiramente. Não é um descanso de preguiça, não é um descanso de quem desistiu da luta, é o descanso profundo de quem sabe que está completamente protegido. É a paz genuína de quem confia plenamente. Mestres da mente humana sempre ensinaram que a confiança verdadeira não é uma emoção passageira. Não é aquele sentimento bom que você tem quando tudo está indo perfeitamente bem e que desaparece no primeiro obstáculo. A verdadeira confiança é uma decisão espiritual profunda. É algo que você constrói intencionalmente, que você cultiva diariamente, que você alimenta todos os dias com os pensamentos corretos, com as palavras certas, com as declarações poderosas. E é exatamente isso que estamos fazendo juntos agora. Eu quero pedir algo muito importante antes de continuarmos. Se essa mensagem já está tocando profundamente o seu coração, se você sente que essas palavras estão falando diretamente com a sua alma, deixe agora nos comentários a seguinte afirmação poderosa: eu acordo protegido e forte. Escreva isso com fé genuína, com convicção inabalável, com a certeza de quem está fazendo uma declaração espiritual que move montanhas. Quando você escreve essa afirmação, você não está apenas comentando em um vídeo qualquer.
Você está firmando um compromisso sagrado com a sua própria mente, com o seu próprio espírito, com o seu próprio destino divino. Então vá lá agora e escreva: eu acordo protegido e forte. E se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento perfeito. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações diárias. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa urgentemente ouvir essa mensagem hoje. Quando você compartilha, você não está apenas enviando um vídeo. Você está plantando uma semente poderosa de fé na vida de outra pessoa. E isso volta para você multiplicado espiritualmente. Agora vamos mais fundo, porque o que quero que você entenda hoje vai infinitamente além de uma simples motivação matinal superficial. O que estamos tratando aqui é sobre uma lei espiritual profunda, que governa a vida de toda pessoa que deseja prosperar, vencer e viver com plenitude absoluta. Grandes estudiosos mostravam que existe uma relação direta e comprovada entre o estado mental de uma pessoa e os resultados que ela obtém na vida. Eles passaram décadas estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo inteiro e descobriram que todas elas tinham algo poderoso em comum: uma fé absolutamente inabalável. Não necessariamente uma fé religiosa no sentido tradicional apenas, mas uma fé profunda em si mesmas, nos seus propósitos divinos e numa força maior que as guiava constantemente. Essa fé não era cega ou ignorante. Era cultivada intencionalmente. Era alimentada diariamente por meio de pensamentos corretos, de declarações poderosas, de hábitos mentais que fortaleciam a confiança interior. E quando conectamos isso a textos sagrados de proteção, a potência espiritual se multiplica exponencialmente. Porque textos de proteção não falam apenas de proteção física contra perigos externos. Eles falam de uma blindagem emocional e espiritual que nos permite enfrentar qualquer situação com firmeza inabalável. Eles nos ensinam que mesmo quando o caos está completamente ao nosso redor, mesmo quando parece que tudo está desmoronando violentamente, nós podemos permanecer de pé, nós podemos permanecer firmes, nós podemos permanecer confiantes. Veja o que dizem escrituras antigas sobre proteção: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é absolutamente extraordinário. Pense comigo profundamente no que essa palavra está declarando. Ao seu redor, pessoas estão caindo espiritualmente, pessoas estão desistindo dos seus sonhos, pessoas estão sendo consumidas pelo medo paralisante, pela dúvida destrutiva, pela insegurança profunda. 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Mas você que habita no esconderijo do Altíssimo, você que decidiu começar o seu dia com fé inabalável, você que escolheu alimentar a sua mente com confiança em vez de medo, você não será atingido de forma alguma. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você fez uma escolha espiritual que a maioria das pessoas simplesmente não faz. Você decidiu confiar plenamente. Mestres da mente sempre diziam que o medo é o maior inimigo do ser humano. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidade, não é a falta de talento, é o medo paralisante, o medo de fracassar, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser bom o suficiente, o medo do que os outros vão pensar, o medo do desconhecido. E esse medo, quando não é combatido diariamente, se instala profundamente na mente subconsciente e começa a sabotar absolutamente tudo. Sabota relacionamentos, sabota negócios, sabota sonhos, sabota a saúde, sabota a paz interior. O medo é como um vírus silencioso que vai corroendo a sua confiança por dentro sistematicamente. Até que um dia você acorda e percebe que não acredita mais em si mesmo. Mas aqui está a notícia extraordinária. Assim como o medo pode ser instalado na mente, a confiança também pode ser instalada. E o processo é exatamente o mesmo. Repetição consistente.
Grandes mestres ensinavam que a autossugestão é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano possui. Quando você repete algo para si mesmo com emoção genuína, com convicção inabalável, com frequência constante, a sua mente subconsciente aceita aquilo como verdade absoluta. E quando a mente subconsciente aceita algo como verdade, ela começa a trabalhar dia e noite para transformar aquilo em realidade concreta. É por isso que ouvir palavras de proteção ao acordar não é apenas um ritual religioso tradicional. É uma estratégia mental poderosíssima. Você está literalmente reprogramando a sua mente subconsciente com palavras de proteção, de coragem, de fé e de autoridade espiritual absoluta. Cada versículo que entra na sua mente pela manhã substitui um pensamento de medo que tentaria se instalar ali. Cada declaração de fé que você faz ao acordar enfraquece a voz da dúvida que tenta te paralisar. É uma guerra, sim, mas é uma guerra que você pode vencer todos os dias, começando pelo primeiro pensamento da manhã. E eu sei que muitos de vocês estão passando por momentos extremamente difíceis. Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira muito complicada. Talvez um relacionamento esteja profundamente abalado. Talvez a sua saúde esteja te preocupando intensamente. Talvez você esteja se sentindo completamente perdido, sem direção clara, sem saber qual é o próximo passo. Eu entendo perfeitamente. E é justamente por isso que essa mensagem é tão importante para você hoje. Porque a confiança que você precisa para atravessar esse momento não vem de fora, ela vem de dentro. Ela nasce da decisão que você toma ao acordar. Ela nasce da palavra que você coloca na sua mente antes de qualquer outra coisa. Se você está sendo abençoado por essa mensagem, se inscreva agora no canal e ative o sininho para que todos os dias você tenha acesso a conteúdos que vão fortalecer tremendamente a sua fé e a sua mentalidade. Faça isso como um ato de disciplina espiritual. Não é sobre um vídeo, é sobre um compromisso diário com a sua transformação completa. Agora entramos na parte absolutamente prática da imersão. Porque não adianta apenas ouvir, é preciso praticar consistentemente. A diferença entre quem transforma a sua vida e quem fica sempre no mesmo lugar não é a quantidade de informação que recebe, é a quantidade de ação que toma diariamente. Então preste atenção total, porque o que vou te ensinar agora pode mudar completamente a maneira como você começa os seus dias a partir de hoje mesmo. Primeiro, eu quero que você ouça textos de proteção ainda na cama, antes de tocar no celular, antes de olhar mensagens, antes de verificar redes sociais, antes de qualquer coisa externa. O primeiro contato da sua mente ao despertar deve ser com a palavra sagrada. Por quê? Porque nos primeiros minutos após acordar, a sua mente está num estado extremamente receptivo. É como se a porta do subconsciente estivesse completamente aberta, esperando receber a primeira instrução do dia. Se a primeira coisa que você coloca ali é uma notícia negativa, uma mensagem estressante, uma preocupação do trabalho, você está programando o seu dia para a ansiedade. Mas se a primeira coisa que você coloca ali é uma palavra de proteção, você está programando o seu dia para a proteção divina, para a coragem inabalável, para a confiança absoluta. Vamos ao primeiro exercício prático, a respiração consciente declarando proteção. Ainda deitado na cama, feche os olhos suavemente. Inspire profundamente pelo nariz durante 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente pela boca durante 6 segundos. Enquanto inspira, pense: eu recebo a proteção do Altíssimo. Enquanto segura o ar, pense: essa proteção preenche cada parte do meu ser. Enquanto expira, pense: eu libero todo medo, toda dúvida, toda insegurança. Faça isso 3 vezes, apenas 3 vezes. Leva menos de 1 minuto, mas o efeito na sua mente e no seu corpo é profundo. Você está conscientemente se colocando num estado de fé antes de enfrentar o mundo. Agora,
O segundo exercício: a visualização do dia acontecendo com segurança e autoridade. Ainda de olhos fechados, depois da respiração, eu quero que você visualize o seu dia completamente. Imagine-se saindo de casa com confiança inabalável. Imagine-se chegando no trabalho com autoridade. Imagine-se resolvendo problemas com sabedoria. Imagine-se tomando decisões com clareza absoluta. Imagine as portas se abrindo diante de você. Imagine as pessoas certas cruzando o seu caminho. Imagine-se voltando para casa em paz profunda, com a sensação de que o dia foi produtivo, protegido e abençoado. Não subestime o poder dessa visualização. Grandes mestres mostravam que a mente não diferencia entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Quando você visualiza o seu dia acontecendo com sucesso, a sua mente subconsciente aceita aquela imagem como um mapa, e durante o dia, sem que você perceba conscientemente, ela vai direcionar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações para que aquela visão se concretize naturalmente. Terceiro exercício: a afirmação baseada em fé e propósito. Ainda antes de sair da cama, declare em voz alta, ou pelo menos sussurre com convicção: eu sou protegido pelo Altíssimo. Nenhum mal chegará à minha vida. Os anjos de Deus me guardam em todos os meus caminhos. Eu tenho confiança, eu tenho coragem, eu tenho fé. Esse dia foi preparado para mim e eu estou preparado para esse dia. Declare isso com emoção genuína, com certeza inabalável, com a postura de quem realmente acredita no que está dizendo. Porque, como grandes mestres ensinavam, não basta repetir palavras mecanicamente. A autossugestão só funciona quando acompanhada de emoção verdadeira. É a emoção que dá poder à palavra. É o sentimento que transforma a declaração em realidade concreta. E veja o que dizem escrituras sobre proteção angelical. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você ouviu isso? Deus deu ordem aos anjos a seu respeito pessoal. Não é uma proteção genérica, é uma proteção direcionada, específica, intencional. Os anjos do Senhor receberam uma ordem para guardar você em todos os seus caminhos, não apenas em alguns, em todos. No caminho do trabalho, no caminho da escola, no caminho do hospital, no caminho da decisão difícil, no caminho da incerteza, no caminho da reconstrução. Em todos os seus caminhos você está guardado. Baseado em ensinamentos sobre a mente, podemos interpretar que a clareza mental ao acordar elimina a insegurança. Quando você começa o dia com um propósito definido, com uma declaração clara, com uma visão precisa do que você quer e de quem você é, a insegurança simplesmente não encontra espaço para se instalar. Ela tenta entrar, mas encontra a porta fechada, porque a sua mente já está ocupada com pensamentos de fé, de coragem e de confiança. E eu preciso enfatizar algo muito importante. Aplique isso hoje, não amanhã, não na segunda-feira, não quando a situação melhorar. Hoje, agora, a partir desta manhã. A confiança não se constrói no futuro, ela se constrói no presente. Ela se constrói no primeiro pensamento do dia. Se você esperar as condições perfeitas para começar, você nunca vai começar. As condições perfeitas não existem. O que existe é a decisão de começar mesmo quando as condições são imperfeitas. E essa decisão, meu amigo, minha amiga, é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente transformam as suas vidas. Agora, eu quero te ajudar a consolidar tudo isso num hábito que vai acompanhar você pelo resto da sua vida. Porque uma coisa é ouvir uma mensagem poderosa e se sentir motivado por algumas horas. Outra coisa completamente diferente é transformar essa mensagem num hábito diário que reconstrói a sua identidade de dentro para fora. Crie uma rotina fixa de 5 minutos com palavras de proteção todas as manhãs. Apenas 5 minutos. Não estou pedindo 1 hora. Não estou pedindo 30 minutos. 5 minutos.
Acorde. Fique na cama. Faça a respiração consciente. Ouça ou leia palavras de proteção. Faça a visualização do seu dia e declare as suas afirmações de fé. 5 minutos. É tudo o que você precisa para começar a reprogramar a sua mente. E com o tempo, esses 5 minutos vão se tornar tão naturais quanto escovar os dentes. Você não vai conseguir imaginar começar o dia sem eles. E aqui vai uma estratégia que vai te ajudar enormemente. Toda vez que um pensamento negativo surgir durante o dia, toda vez que a dúvida tentar voltar, toda vez que o medo bater à porta da sua mente, substitua imediatamente esse pensamento por uma declaração de fé. Não negocie com o pensamento negativo. Não analise ele. Não tente entender de onde ele veio. Simplesmente substitua imediatamente. Se o pensamento disser, você não vai conseguir, declare imediatamente, eu sou guardado em todos os meus caminhos. Se o pensamento disser, você está sozinho nessa, declare, o Altíssimo é o meu refúgio e a minha fortaleza. Se o pensamento disser, e se der tudo errado, declare, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa substituição imediata é uma das técnicas mais eficazes que existem para reprogramar a mente. É simples, mas é devastadoramente poderosa quando praticada com consistência. Outra prática que eu quero te ensinar é a técnica da lista de evidências. Pegue um caderno, pode ser um caderno simples, e escreva todas as situações da sua vida em que você foi protegido, todas as vezes em que algo poderia ter dado muito errado, mas não deu. Todas as vezes em que uma porta se fechou e outra melhor se abriu. Todas as vezes em que você pensou que não ia aguentar, mas aguentou. Todas as vezes em que a provisão chegou no momento certo. Todas as vezes em que você olhou para trás e percebeu que uma mão invisível estava te guiando. Escreva tudo isso. Nos dias difíceis, nos dias em que a dúvida parecer mais forte, abra esse caderno e leia. Leia as evidências da proteção de Deus sobre a sua vida. Porque a fé não é cega, a fé se alimenta de evidências. E quando você começa a registrar as evidências, você percebe que sempre esteve protegido. Sempre. Mesmo quando não sabia, mesmo quando não percebia, mesmo quando achava que estava sozinho. Grandes mestres ensinavam que a persistência é o que transforma a crença em realidade. Não basta acreditar uma vez. Não basta declarar uma vez. Não basta orar uma vez. É preciso persistir. É preciso repetir. É preciso insistir dia após dia, manhã após manhã, declaração após declaração. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas começam uma prática espiritual, fazem por 3 dias, não veem resultados imediatos e abandonam. Mas quem entende como a mente funciona sabe que a transformação é gradual. Ela acontece camada por camada, dia após dia, até que um dia você acorda e percebe que algo mudou dentro de você, que o medo já não tem o mesmo poder, que a dúvida já não grita tão alto, que a confiança se tornou parte de quem você é. E para encerrar essa imersão de hoje, eu quero deixar com você um dos versículos mais poderosos sobre proteção divina. Um versículo que revela o coração de Deus para aqueles que confiam nele com tudo o que têm. Escrituras dizem, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Você percebeu o que acontece aqui? Deus está dizendo que a razão pela qual ele livra, a razão pela qual ele protege, a razão pela qual ele coloca alguém num lugar alto é o amor, é a intimidade, é o relacionamento. Porque conheceu o meu nome. Não é sobre religião externa. Não é sobre ritual mecânico. Não é sobre aparência. É sobre conhecer profundamente. É sobre ter intimidade verdadeira. É sobre amar encarecidamente. Confiança inabalável não nasce apenas de técnicas mentais, embora elas sejam importantíssimas. A confiança inabalável nasce da intimidade com Deus.
Nasce daquele lugar secreto onde é só você e ele. Nasce daqueles 5 minutos pela manhã em que você se coloca debaixo da sombra do Onipotente e declara que ali é o seu lugar de descanso, de proteção e de poder. Grandes realizadores da história tinham algo em comum. Eles cultivavam diariamente uma conexão com uma inteligência superior, com uma força maior do que eles mesmos. Eles não confiavam apenas nas suas próprias capacidades. Eles sabiam que existia algo além, algo que os guiava, que os protegia, que abria caminhos onde parecia não haver caminho. E essa conexão não era casual, era intencional, era diária, era o primeiro compromisso da manhã. É exatamente isso que eu estou te convidando a fazer a partir de hoje. Faça de palavras de proteção a sua primeira leitura ao acordar. Faça da confiança em Deus o seu primeiro pensamento do dia. Faça da fé o alicerce sobre o qual você constrói cada manhã da sua vida. E observe o que acontece. Observe como a sua postura muda. Observe como as suas decisões se tornam mais firmes. Observe como o medo vai perdendo espaço. Observe como portas começam a se abrir. Observe como a paz se instala no seu coração, mesmo em meio às tempestades. Acordar com fé ativa a prosperidade não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual. É um princípio que funciona para todo aquele que tem a coragem de praticá-lo com consistência. E você que ouviu essa mensagem até aqui, você tem essa coragem? Eu sei que tem, porque pessoas medrosas não buscam mensagens de fé logo pela manhã. Pessoas medrosas não ficam até o final de um conteúdo como esse. Você está aqui porque existe dentro de você uma semente de grandeza que está pronta para germinar. E essa semente se chama fé. Agora, antes de encerrarmos, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, curta esse vídeo. Quando você curta, você ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Alguém que precisa de uma palavra de fé e de encorajamento. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho para que amanhã, quando você acordar, tenha mais uma mensagem poderosa esperando por você. E não se esqueça de deixar nos comentários a afirmação que fizemos hoje. Eu acordo protegido e forte. Cada vez que você escreve essa declaração, você reforça essa verdade na sua mente e no seu espírito. E quando centenas, milhares de pessoas escrevem a mesma declaração de fé, algo espiritual acontece. Uma corrente de fé se forma, uma atmosfera de proteção se estabelece e todos nós somos fortalecidos juntos. Que o Altíssimo te abençoe, te proteja e te guarde em todos os seus caminhos. Que a confiança se torne a marca da sua vida a partir de hoje e que, ao acordar amanhã, o seu primeiro pensamento seja de fé, de coragem e de gratidão. Lembre-se, você habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você descansa. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até amanhã.